Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de órgãos de máquinas, a disciplina de órgãos de máquinas 1, né? Nesta videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo de ligações, em particular ao estudo das ligações, roscadas, né? Em que Bom, na aula passada nós fizemos uma introdução das ligações roscadas, né, em forma de informações gerais em particular, né, e da estrutura das ligações. Né. Demos a classificação das roscas, falamos de algumas vantagens e desvantagens. Em particular, falando da classificação, sempre podemos encontrar uma variedade de formas de classificação dos elementos roscados por aí fora. Né. Então vamos continuar a nossa saga do estudo de ligações roscadas. Na aula de hoje nós vamos falar concretamente da teoria do par roscado, né? E vamos introduzir o cálculo das ligações roscadas. Né? Ok. A teoria do par roscado. A teoria do par roscado é basicamente os fundamentos gerais, né, que consideram, ou basicamente a teoria, ou são os fundamentos que consideram a relação entre os vários esforços que surgem como resultado de ligação, como resultado de ligações por meio de roscas, das ligações roscadas nesse caso. Então, na teoria de par roscado, vamos falar concretamente da relação entre o momento na porca e a força axial no parafuso. Durante o processo de aperto da porca sobre o parafuso, durante o processo do aperto das peças que compõem a ligação roscada, nós podemos distinguir basicamente três fenômenos que surgem, como resultado desse aperto. Um dos fenômenos é a força, um dos esforços é a força de atrito entre os filetes da rosca, logicamente. Temos a força de atrito entre a face da porca e as peças a unir, né? A força de atrito nesta zona. Temos a força devido à inclinação dos filetes, né? Que é basicamente a força normal. E nós temos a carga exterior que é aplicada sobre os elementos de ligação de forma a garantir que haja a tal ligação, né? Ou de forma a garantir o aperto inicial, ou de forma a garantir o aperto da ligação apenas, né? Ok? Então, para que haja um aperto suficientemente é necessário que o momento torsor de aperto vença todas essas resistências, ou vença todas essas forças de resistência que surgem durante o aperto. Em particular, o momento de aperto deve vencer o momento das forças na face da porca, ok? E um momento na rosca.
O momento na face da porca, né? Pode ser calculado como sendo força, que é basicamente a força de aperto, F vezes o raio médio. Vezes o raio médio vezes coeficiente de atrito, uma vez que a força de atrito, logicamente. Né? O raio médio basicamente representa a distância do eixo da rosca até uma espécie de distância média entre a espessura, uma espécie de distância média entre a espessura da porca. Né? Ok, então temos que o momento será igual à força da pedra vezes coeficiente de atrito vezes o raio médio. Né? O raio médio poderá ser dado como sendo D1 mais D furo sobre 2, né, que vai nos dar o diâmetro médio. Né? Okay. D1 mais D furo sobre 2 sobre 2 para termos o raio médio. Né? Assim como podemos escrever a forma desta. A forma pode ser escrita dessa forma também. A fórmula pode ser escrita desta outra forma. Ok. Atrito na rosca. Para analisar o momento de atrito na rosca, pode-se idealizar a porca como sendo um elemento que desliza sobre um plano inclinado. Né? E o plano inclinado vai representar o filé de parafuso, né? Conforme pode-se ver. Né? Aqui temos o ângulo psi, que representa o ângulo de inclinação da hélice. Ft é a força tangencial necessária para criar o tal aperto. F representa a força de aperto, ou força axial, né? Força axial de aperto. Fe representa a força resultante. Né? E o ângulo φ representa o ângulo de inclinação entre o plano normal e que representa a inclinação da força resultante em relação ao plano normal. Ok, temos dois casos, para o caso de subida, assim como para o caso de descida. Subida estamos a considerar o aperto das peças, descida estamos a considerar o desaperto das peças. Ok. Atrito na rosca. Conforme já vimos no slide anterior, a força resultante inclina-se em relação à direção normal em um determinado ângulo que nós designamos de ângulo φ. E essa força resultante é composta por duas outras forças, que é basicamente a força de aperto, força axial de aperto e a força tangencial, Ft. Ok? E a força tangencial poderá ser determinada como sendo 2 vezes o momento torsor na rosca sobre D2. D2 representa o diâmetro médio. Diâmetro médio do filé da rosca, conforme vimos na aula passada. A força tangencial, no caso de aperto, né, poderá ser determinado como sendo a força axial vezes tangente do ângulo psi mais φ, conforme pode-se ver. Né? A força tangencial
em relação à força axial F é tangente, né? Então é tangente do ângulo φ mais ψ, né? Será igual à força tangencial sobre a força axial de aperto, né? Então dessa forma. Então o momento torsor na rosca poderá ser determinado como sendo força tangencial vezes o diâmetro sobre 2, né? Vezes o diâmetro médio sobre 2, né? E a força tangencial poderá ser expressa em função da força axial exterior vezes tangente dos ângulos, né? Ângulo de subida da hélice mais o ângulo de inclinação mais o ângulo de inclinação da força resultante em relação ao plano da força normal, né? O momento torsor de aperto poderá ser determinado como sendo 0,5 vezes 0,5 vezes a força de aperto, a força axial de aperto F vezes D2, né, diâmetro médio, né, entre parênteses a soma dos diâmetros, a soma de diâmetro médio sobre o diâmetro médio vezes coeficiente de atrito, né, mais tangente de mais o tangente do ângulo de elevação da rosca mais o ângulo de inclinação da força resultante em relação à força normal, né? Este diâmetro D médio, né? Bom, aqui temos dois diâmetros médios. O D2 representa o diâmetro médio da rosca. O D médio representa o diâmetro médio, né, que toma em consideração o diâmetro do furo, né, e o diâmetro exterior da porca, ok? O diâmetro exterior da porca. Então dessa forma nós temos o diâmetro D médio, ok? Esta é a condição ou o momento torsor necessário para que haja aperto, ou o momento que deve ser aplicado na chave para que haja o aperto inicial pretendido, né? Se vocês recordam, nós dizíamos que tínhamos que vencer dizíamos que o momento aplicado na chave teria que ser maior que o momento na face na face da porca, né? Mas o momento de atrito que surge na rosca. Então temos essa soma, né, dos dois momentos, o momento na face e o momento da força de atrito, né? Ok? Então dessa forma nós determinamos o momento torsor a ser aplicado na chave, né? Para o desaperto faz-se segue-se a mesma analogia, com particular atenção de que o tangente do ângulo, nesse caso concreto, é determinado como sendo a diferença entre o ângulo φ pelo ângulo ψ, né?
Então temos que o tangente deste ângulo será igual de novo à força tangencial sobre a força axial, né? Mas o ângulo nesse caso é φ menos psi, ok? Porque estamos a considerar o desaperto, né? Das relações expostas acima, algumas conclusões podem ser tiradas, como por exemplo a relação entre a força axial de aperto e a força na chave, né? Que no caso de ligações normalizadas, essa relação assume valores na ordem de 70 a 80 unidades, né? Posso concluir também que na haste do parafuso, né, além da força axial de aperto F, né, surge também uma força torsor na rosca, né? Então dessa forma cria-se um estado de tensão duplo. Autofrenagem e rendimento dos pares roscados. A autofrenagem ou autotravamento, conforme já falamos, apresenta a ausência do desaperto espontâneo das ligações ou das peças que constituem a ligação. Ou também pode ser descrito como sendo a necessidade de uma influência ou de uma força exterior para causar o desaperto das peças que compõem ou constituem a ligação. Ou de outra forma, que o momento de desaperto tem que ser positivo, né? Se não considerarmos o atrito na face da porca, né, o momento de desaperto poderá ser dado apenas pela parcela que considera o momento que surge na rosca, né? E o momento só é positivo quando esta parcela é positiva, ou por outra, quando o ângulo φ é maior que o ângulo psi, e os dois sejam ângulos positivos. As roscas de fixação são geralmente roscas autofrenadas, né? Quando há vibrações significativas de cargas variáveis, é possível que se verifiquem alguns microdeslizamentos ou microdeslocamentos entre as superfícies de atrito, e dessa forma poderemos concorrer para o fenômeno do desaperto espontâneo das peças, né? Razão pela qual, quando há vibrações, é necessário controlar o aperto das peças, né, através de um reajuste do aperto em intervalos de tempo programados, ou utilização, em vez de roscas grossas, nós podemos utilizar roscas finas ou roscas extra finas, né, que resistem melhor, que garantem uma resistência melhorada da ligação na presença de vibrações e choques significativos, né? Quando as roscas são autofrenadas, só é possível transmitir um movimento de parafuso para a porca, e nunca o contrário, né? Para porcas ou para roscas que não são autofrenadas, é possível também transmitir o movimento da porca para o parafuso, né? Ok? E rendimento. O rendimento representa a fração de energia
representa a fração de energia total que é usada para realizar o trabalho. Então vai representar a relação entre energia útil e energia total, ou potência útil e potência total, assim como o momento torcedor útil pelo momento torcedor total. Ok? Temos aqui várias formas de determinar o rendimento. Aqui temos o caso para roscas e face da porca. Nós podemos determinar o rendimento dessa forma, né, em que considera-se o atrito gerado na face da porca e o atrito gerado na rosca. Em casos gerais, nos casos mais comuns, nós nos preocupamos com o rendimento gerado apenas na rosca, então determinamos o rendimento dessa forma, como sendo tangente, a tangente de π, mais a tangente de π sobre a tangente de φ mais π. A π representa o ângulo de inclinação da força resultante em relação ao plano normal e o φ representa o ângulo de elevação do filete da rosca. Distribuição da carga axial do parafuso pelos filetes da rosca. De uma forma ideal, nós consideramos que a carga a ser transmitida, ou a carga a ser suportada pela ligação é distribuída de uma forma um tanto que uniforme ao longo de todas as espiras que compõem a nossa ligação, o que infelizmente não é verdade. As cargas não são tipicamente distribuídas de forma uniforme. Né? E conforme pode-se ver, 70% ou acredita-se que 70% da carga total é transmitida apenas nos primeiros três filetes. Três filetes da porca, né? Ok? Vamos a considerar uma distribuição uniforme. Assumimos que a força em cada filete é igual à força total, força axial de aperto sobre o número de filetes, né? Conforme aqui é ilustrado, né? Mas a realidade não é bem assim. Vamos olhar com um pouco mais de detalhe. Nós podemos concluir que o ponto A, conforme está ilustrado nesta figura, né, se deforma mais, pois a carga máxima atua sobre esse ponto. Como pode-se ver, 34% da força, 34% da força total é suportada apenas pelo primeiro filete da rosca, então logicamente que esse filete vai deformar-se mais, né? O ponto B vai deformar-se menos, uma vez que a carga ao qual está sujeita é um tanto que reduzida, né, em comparação com o ponto A, né? E do outro lado, se formos olhar, nesse caso concreto estamos a falar dos filetes do parafuso, né? Se formos do outro lado olhar para os filetes do caso da porca, pode-se concluir que o ponto D deforma-se pouco ou quase que não se deforma, uma vez que está muito próximo da zona de apoio, né? Ok? É uma zona bastante rígida, então dessa forma a deformação é quase nula. E quando mais nos afastamos do ponto D, a deformação ou a rigidez tende a reduzir, né? Então a deformação tende a ser um tanto que mais
ou os filetes da rosca tornam-se mais susceptíveis à deformação quanto mais nos afastamos do ponto de apoio. Vamos ter aquilo conforme está aqui dito, né? Poderá ceder por compressão, né? O ponto C poderá ceder por compressão, poderá deformar-se um pouco, né? Bom, poderá ser designado tanto por deformação assim como por deslocamento, né? Indicado pelo índice delta, né? Então, dessa forma, temos que o deslocamento do ponto A será maior que o deslocamento do ponto B, por causa do parafuso. O deslocamento do ponto C será maior que o deslocamento do ponto D, por causa da porca, né? E também temos estas relações, né? Distribuição da carga axial do parafuso pelos filetes da rosca, né? Continuando, a ausência ou a distribuição irregular da carga ao longo a distribuição irregular da carga ao longo dos filetes dos elementos de ligação, né? Falo dos filetes da porca de parafuso, né? Tende a criar concentração de tensões e tensões locais bastante elevadas, conforme pode-se ver, né? Temos uma tensão no ponto de contacto bastante elevado, né? Ou temos uma carga no ponto de contacto bastante elevado, tende a reduzir-se quanto mais nos afastamos, né? Quando a rosca fêmea não é comprimida contra as peças, como nos tirantes, a distribuição poderá ser um tanto que mais regular, né? Nesse caso concreto, aqui temos uma rosca fêmea que não é tipicamente comprimida, conforme pode-se ver aqui. Okay? Então temos uma distribuição um tanto que mais irregular, né? Diferentemente do primeiro caso em que tínhamos a rosca fêmea ou a porca ser comprimida diretamente sobre uma das peças de ligação, né? Como forma de melhorar a distribuição da carga, né? Alguns meios ou algumas formas ou alguns mecanismos são introduzidos com forma de melhorar essa distribuição da carga ao longo da ligação, Então, uma das formas poderá ser a redução da rigidez da porca, conforme pode-se ver, né? A redução da rigidez da porca, né? Através da provisão de ranhuras, assim como do corte das cristas da rosca, né? E ainda também podemos melhorar através da utilização de porcas de tração cilíndrica e cônica, né? Okay. Além das porcas com cristas cortadas, né? Que reduzem o efeito de concentração de tensões e melhoram a resistência das peças a cargas dinâmicas em cerca de 20 a 30%. Concentração de tensões ao longo do parafuso. É importante frisar que a maior parte das falhas que surgem nas peças de ligações roscadas ocorrem no lado do parafuso. E em geral poderão surgir no primeiro ou no segundo filete das peças, ou
no primeiro ou no segundo filete de contacto entre o parafuso e a porca, né? Se vocês recordam, são os filetes mais carregados, né? São os filetes que os dois juntos suportam quase 60% da carga, né? Conforme está a ver. Bom, 54%, né? Então são os filetes mais suscetíveis a falhas, né? O que constitua cerca de 2/3 das rupturas okay, das rupturas que ocorrem nesta zona. Perto de 1/5 de ruptura ocorre na zona do fim da rosca na haste de parafuso, nesta zona, né? 2/3 ocorre nesta zona aqui, ok? 1/5 nesta zona e cerca de 1/7 na base da cabeça de parafuso, né? Ok? Nesta zona aqui. A tensão geralmente é máxima nos primeiros filetes de contato entre o parafuso e a porca e pode atingir o quintuplo da tensão nominal, conforme pode-se ver, né? A tensão real nos primeiros filetes de contacto entre o parafuso e a porca pode ser até 5 vezes da tensão nominal. Ok. Tipos de perda de capacidade de trabalho. Há vários tipos de perda de capacidade de trabalho, das ligações roscadas, né? O cálculo das roscas ou das ligações roscadas é feito na base das tensões. Bom, é feito com base na resistência ao corte dos filetes das roscas, né? Para roscas de transmissão, além da verificação da resistência ao corte, é necessário fazer também a resistência ao desgaste através das tensões de esmagamento. Os cálculos de resistência são basicamente as tensões de corte, tensão e tensão de esmagamento. Além da resistência ao corte e resistência ao esmagamento, também são feitos cálculos que consideram a resistência das outras partes da peça, como por exemplo a resistência à tração da haste do parafuso, assim como a resistência à torção da mesma haste do parafuso. A resistência da rosca a tensão de corte, né? Consideramos a secção crítica, esta aqui, né? A secção AB, né? Então a tensão cisalhante será igual à força sobre o filete F1 sobre a área, né? A área circular, que será π d1 vezes k vezes espaço, né? O K representa a relação entre as distâncias AB sobre o passo, né? Para a distância AB sobre o passo, no caso do parafuso, é a distância CC sobre CC, né? CC sobre o passo, no caso da porca, né? Ok? No caso do parafuso consideramos o diâmetro interior de 1, né? No caso da porca consideramos o diâmetro exterior, né? O valor máximo da força num filete é dado como sendo F1 máximo será igual à força F sobre o número total de filetes vezes o coeficiente de irregularidade, né? Na distribuição da carga, né? Substituindo a área e a força, nós podemos chegar a esta expressão que diz que a força tangencial é igual à força F, força axial de aperto F sobre
o número de fletes vezes o coeficiente de regularidade na expressão da carga, vezes π, vezes o diâmetro D, que pode ser D1, que estamos a fazer a verificação da resistência ao corte de parafuso, e simplesmente D para o caso da porca, vezes o coeficiente K, né, que é um coeficiente que toma em consideração a espessura da base do flete de parafuso sobre o passo, né, multiplicado pelo próprio passo. Pode-se observar que a relação entre o número de fletes vezes o passo nos dá a altura H, que é a altura da porca. Ok? Então, a tensão de corte por causa do parafuso poderá ser determinada desta forma. Da expressão anterior pode-se observar que substituiu-se o número de filetes vezes o passo pela altura da porca, H, né? Ok, então temos D1 para o caso do parafuso e D para o caso da porca. Coeficiente de regularidade da distribuição da carga poderá variar de 0,6 a 0,7. E as tensões tensões admissíveis assumem valores de 0,7 até 0,2 a 0,3 da tensão de escoamento normal, da tensão de escoamento, por caso de aços, e a tensão artificial admissível será igual a 0,1 vezes a tensão de ruptura por causa de materiais frágeis, em concreto dos ferros fundidos. Quando o parafuso e a porca são feitos do mesmo material, calcula-se apenas a tensão de seguimento por causa do parafuso, uma vez que o diâmetro D1 é menor que o diâmetro D. Né? D1 representa o diâmetro interior da haste e D representa o diâmetro D1 representa o diâmetro interior da rosca e D representa o diâmetro exterior da rosca. Então, se D1 resiste, logicamente que D vai resistir. Nessas condições, nós consideramos, para a ausência da necessidade do teste da porca, é necessário considerar que a altura da porca é uma altura normalizada e que está nos valores 0,8 vezes D. Resistência ao esmagamento. A resistência ao esmagamento é feita de forma similar à resistência ao corte, né, em que considera-se a força exterior, considera-se a força axial de aperto F sobre a área vezes o número de filetes. Né? Okay. Então, a tensão de esmagamento será igual à força sobre a unidade da área. Né? Nesse caso concreto, considera-se que o coeficiente, ou não considera-se o coeficiente de regularidade da distribuição das tensões, uma vez que assume-se que há um provável amaciamento entre o parafuso e a porca, uma vez que há um desgaste inicial dos pontos com maiores tensões, dessa forma distribui-se, há uma redistribuição das tensões. A tensão de esmagamento admissível para o caso de roscas de ligação poderá variar de 35 a 40 megapascais. Em caso de materiais, caso de ligação de peças tipo aço-aço. Para roscas de transmissão, a tensão de esmagamento admissível poderá variar de 13 a 15 megapascais. Né? Poderão ser tomados valores de 13 a 15 megapascais para parafusos de aço e porcas de ferro fundido com lubrificação normal. Bom, há outras recomendações específicas que podem ser tomadas em consideração. A altura da porca e a espessura de aparafusamento. A altura ótima da porca pode ser determinada considerando
A carga no núcleo da haste roscada sujeita à tração, assim como ao cisalhamento ou ao corte das espiras que compõem o parafuso. Ok? Idealmente nós assumimos que que a resistência deve ser um tanto que equivalente, a resistência das duas peças, né? Falo da resistência tanto falo da resistência das duas peças às duas solicitações, né? Falo da resistência tanto à tração assim como ao cisalhamento, deve ser um tanto que equivalente ou uniforme. Então, dessa forma, nós podemos igualar as tensões de cisalhamento às tensões de esmagamento, né? Claro, tomando em consideração que a tensão de corte é aproximadamente igual a 0,6 vezes a tensão o limite de escoamento ao corte é aproximadamente igual a 0,6 limite de escoamento, né? As tensões normais, né? Então, nós podemos fazer equivalência entre as tensões de corte e as tensões normais previamente determinadas. As tensões de corte já foram previamente determinadas. No caso da resistência à tração da haste de parafuso, nós assumimos que a tensão normal é dada como sendo a força por unidade da área, que é π vezes d1 ao quadrado sobre 4, né, que representa a área. 0,6 é o índice de proporcionalidade entre as duas tensões, né? Então, igualando, nós ficamos com esta expressão, né, em que se consideramos que o coeficiente K, né, que toma em conta a espessura da base do filete da rosca, é o passo, e o coeficiente de regularidade na distribuição da carga agora que assumem valores 0,87 e 0,6 respectivamente, nós podemos chegar à conclusão que a altura da porca é aproximadamente igual a 0,8, a altura normalizada, né, aproximadamente igual a 0,8 vezes D1. Ok? Que agora aproximadamente é 0,8 vezes D1. Mas para fins práticos usa 0,8 vezes D. D representa o diâmetro nominal da ligação. Para porcas altas temos a altura da porca igual a 1,2 vezes D. Para porcas baixas temos a altura da porca igual a 0,5 vezes D. Como o D é maior que D1, o diâmetro nominal é maior que o diâmetro interior da rosca, a resistência ao corte da rosca nas porcas, a resistência ao corte da rosca nas porcas com altura normal e também nas porcas altas é superior à resistência de tração do núcleo da haste roscada, né? Uma vez que o diâmetro nominal é maior que o diâmetro interior, né? No caso concreto em que temos roscas de fixação em que o diâmetro nominal é aproximadamente 1,2 vezes o diâmetro 1,2 vezes o diâmetro interior da rosca, então assumimos que o aumento da resistência está na ordem de 20% na secção transversal do núcleo. Ok? Quando os parafusos são roscados em peças, a profundidade de aproximamento é selecionada das recomendações. Para o caso de aços, a profundidade deve ser maior ou igual ao diâmetro da ligação. No caso do ferro fundido e alumínio, a profundidade deve ser maior ou igual a 1,5 vezes o diâmetro da ligação. Em caso de outros materiais como plásticos, ligas de bronze e por aí fora, a profundidade deve ser 2 a 3 vezes o diâmetro da ligação. Quando se usam porcas normalizadas, a exceção das porcas baixas, não é tipicamente necessário
proceder ao cálculo de controle, da resistência da rosca de fixação. Uma vez que a altura é normalizada, então assume-se que a rosca tem resistência suficiente. O mesmo aplica-se quando escolhemos profundidades de aparafusamento segundo as recomendações. Okay? Quando temos porcas baixas, é estritamente necessário fazer a verificação da resistência das peças ao corte. É estritamente necessário fazer a verificação da resistência, fazer-se a verificação da resistência das peças, né? Fazer-se a verificação da resistência da rosca, nesse caso concreto, né? Da rosca de fixação. Ok? Tipos de destruição. Temos aqui alguns exemplos de tipos de destruição. Aqui a rotura do filete. Temos aqui a rotura nos primeiros filetes, a rotura do parafuso nos primeiros filetes, como neste caso, né? Aqui temos a flexão do parafuso, né? Aqui temos corte, um corte parcial do parafuso, por aí fora, né? Aqui temos rotura do filete também, e por aí fora. Cálculo da resistência do núcleo de parafuso para vários casos de carregamento. Iniciemos por analisar um núcleo de parafuso que está sujeito a uma carga exterior. Núcleo de parafuso carregado só por uma força exterior. Nesse caso concreto, a rosca está sujeita apenas a uma carga axial. A secção perigosa terá o diâmetro de 1. A resistência é feita considerando a resistência à tração da haste roscada, né? E dessa forma não é tipicamente necessário fazer-se a verificação da resistência ao corte. Então a resistência à tração pode ser determinada como sendo a relação entre a força por unidade da área. Tem que ser menor ou igual a tensões admissíveis, né? Ser menor ou igual a tensão admissível à tração. Parafuso apertado, mas sem aplicação da força externa. Então o parafuso está sujeito apenas à força de aperto. Exame das ligações, são as ligações herméticas sem pressão, tampas de suspensão nos corpos de máquinas e por aí fora. Neste caso concreto, a ligação está sujeita apenas a forças de aperto, né? Que é basicamente a força axial, que tende a tracionar o parafuso, assim como o momento na rosca, né? Bom, força axial de aperto e momento na rosca. Para a força axial, nós podemos determinar, podemos analisar a resistência como sendo a relação entre a força de aperto, por unidade da área, né? Que é a tensão de tração. As tensões devido ao momento torsor no núcleo da rosca já foram previamente determinadas, né? O momento torsor na rosca nós já determinamos e dissemos que era igual a 0,5 vezes a força de aperto vezes o diâmetro de 2 vezes a tangente da soma dos ângulos φ e ψ, né? O ângulo φ, que é o ângulo de elevação da hélice, o ψ é o ângulo de inclinação da força resultante em relação ao plano da força normal. A força de aperto poderá ser determinada como sendo a relação entre a tensão na junta vezes a área 1 do parafuso, né? Vezes a área do parafuso. Então, dessa forma, nós determinamos a força de aperto.
Uma vez que temos duas tensões, tensão normal e a tensão tangencial. A tensão tangencial é dada pelo momento torsor pelo momento de resistência polar, né? Então, temos que computar uma espécie de tensão equivalente, né, que considera as hipóteses de resistência, que considera o efeito da tensão normal e a tensão tangencial. Então, dessa forma, nós temos que a tensão equivalente, com o auxílio de uma das hipóteses de resistência, temos que a tensão equivalente é igual a raiz quadrada da tensão normal ao quadrado mais 3 vezes a tensão tangencial ao quadrado. Tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Para roscas métricas normalizadas, a tensão equivalente pode ser igual a 1,3 da tensão normal. Então, dessa forma, permite-nos reescrever a condição de resistência da haste do parafuso como sendo tensão equivalente que é igual a 1,3 vezes a tensão de tração. Ok? Na construção, há aqui uma recomendação que diz que na construção de máquinas médias e pesadas não se recomenda a utilização de parafusos com diâmetros menores que 8 mm. Ligações roscadas, o cálculo de resistência de ligações roscadas carregadas por forças semelhantes na junção entre as peças. O critério de capacidade o critério de capacidade de trabalho desse tipo de ligações é basicamente a ausência de deslizamento relativo entre as peças que constituem a ligação. Ok? Nós podemos encontrar basicamente dois casos. O primeiro é o caso em que o parafuso é montado com uma ligeira folga com as peças a ligar. E o segundo caso é o parafuso montado sem folga. Ok? O caso do parafuso com folga pode-se ver uma ligeira folga entre este parafuso e as peças a ligar. Então, dessa forma, a carga exterior é equilibrada pelas forças de atrito entre os planos das peças que constituem a ligação. Nesse caso concreto, o aperto inicial da ligação tem como objetivo gerar o atrito suficiente para equilibrar a carga exterior. Ok? Então, a condição de resistência é basicamente a ausência de deslizamento, entre as faces das peças de ligação. Ok? Então, a força exterior F terá que ser menor ou igual à força de atrito vezes o número de planos. O I representa o número de planos de ligação. Ok? A força de atrito pode ser determinada como sendo a força de aperto vezes o coeficiente de atrito. E a força de aperto poderá ser determinada como sendo o coeficiente. A força de aperto pode ser determinada como sendo K vezes a força exterior F vezes o número de planos vezes o coeficiente de atrito. Né? O coeficiente K, conforme nós vimos, representa a relação entre a espessura da base do filete e o passo da rosca. Nesse caso concreto, a carga exterior é transmitida por meio de forças de atrito entre as peças e não pelo parafuso. Né? E nesse caso concreto, o parafuso, o aperto no parafuso só tem a função de garantir a força de atrito
força de atrito suficiente para que não haja deslizamento entre as duas peças. Assim, mesmo quando a carga externa é variável, o parafuso é calculado a carga estática de aperto. Ok? Uma vez que a carga de aperto serve apenas para gerar o tal atrito entre as peças de ligação. Temos o segundo caso em que o parafuso é montado sem folga. Nesse caso concreto em que o parafuso sem folga é montado sem folga com as peças a ligar, os furos nas peças são calibrados por mandrilagem e a haste do parafuso os furos das peças são calibrados por mandrilagem e a haste do parafuso é produzida para ter um ajustamento sem folga. Ok? Há um processo de retificação, né, das superfícies que compõem a ligação, de tal forma que formem uma ligação sem folga. Nesse caso concreto, para o cálculo não considera-se a força de atrito na junção entre as peças, né? Por isso a força de aperto é um tanto que irrelevante, né? Okay? Uma vez que não há necessidade de aplicação da força de aperto para gerar o atrito entre as faces das peças que compõem a ligação para equilibrar a força exterior. Dessa forma assumimos que a força de aperto é tipicamente irrelevante, uma vez que o equilíbrio à força externa é conseguido através do contacto ou do esmagamento direto entre a haste do parafuso e a superfície interna das peças a ligar. Ok? Então, nesse caso concreto, faz-se a resistência ao corte e a resistência ao esmagamento. A resistência ao corte é calculada como sendo força por unidade da área multiplicado pelo número de planos de ligação. Quando temos mais do que um plano de ligação, temos uma redução da tensão ou temos uma redução da tensão tangencial, né? E a resistência ao esmagamento, né? A lei da distribuição das tensões de esmagamento é um tanto que desconhecida, né? Mas para fins práticos tem uma aproximação conforme mostrado na figura. Para fins reais tem a distribuição ou a distribuição mais real está ilustrada na figura A, né? Em que a tensão de esmagamento vai crescendo desde o ponto de contato, ponto inicial de contato, até a zona média de contato, em que atinge a tensão de esmagamento máximo. Mas para fins de cálculo, nós assumimos uma distribuição um tanto que uniforme da tensão de esmagamento ao longo de toda a superfície, toda a superfície em contato das duas peças. Então, desta forma, a tensão de esmagamento pode ser determinada como sendo a força por unidade da área, né? A tensão de esmagamento será igual à força por Δ2 sobre D, né? Δ2 sobre D representa a área das peças a ligar. Representa a área sujeita ao esmagamento, né? Δ2, conforme está aqui ilustrado, né? Bom, isto para quem estiver interessado pode depois tentar aprofundar, né? Ok?
mas considera-se uma unidade elementar de força considera-se uma unidade elementar de força da força F, né? Fazemos a somatória das tensões de esmagamento de 0 a π sobre 2, e uma vez que o contacto total ocorre no ângulo π, então multiplicamos por 2. Então temos a tensão de esmagamento vezes a espessura da peça a ligar, vezes 0,5 vezes o diâmetro D, vezes o cosseno do ângulo φ, vezes o cosseno do ângulo φ, vezes ΔΦ. Bom, integrando, nós ficamos com esta expressão. Integral do cosseno é seno. Integral do cosseno é seno. Seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Então ficamos com esta expressão, em que esta parcela, ou por outra, esta parcela representa a projeção da área elementar na superfície cilíndrica paralela à força, e 0,5 D cosseno de x vezes d de φ representa a projeção do arco elementar. Bom, isto é o de menos, né? A tensão média de esmagamento é dada por essa expressão, né? F sobre D vezes ΔI, ΔII, por causa da peça 2, e tensão de esmagamento é igual a F sobre 2 vezes D vezes ΔI, por causa das peças 1 e 3. Né? Bom, o índice 2, aqui quer dizer que temos duas peças. Né? Duas peças com a mesma espessura, né? É 2 vezes ΔI. Ok? Esta fórmula é válida tanto para parafuso como para as peças. Né? Então, dessa forma, nós determinamos a tensão, determinamos a resistência, tanto a tensão de cisalhamento, assim como para tensões normais, né? Para o caso de parafusos montados sem folga. Né? O dimensionamento é feito utilizando o caso em que surgem as maiores tensões de esmagamento e utilizando as tensões admissíveis de material mais fraco. Okay? Isso quer dizer que o cálculo é feito considerando-se a resistência do elemento mais fraco. Né? Ok? Do ponto de vista de comparação da ligação de parafuso com folga e sem folga, nós podemos dizer que as ligações com folga são tipicamente mais baratas, uma vez que não há necessidade de retificação das superfícies. Contudo, são mais baratas, mas têm condições de funcionamento um tanto que pioradas, né, devido à folga que surge, e uma vez que não é possível controlar o aperto da ligação, então dessa forma também não é possível controlar a força, não é possível controlar o atrito entre as duas superfícies, entre as superfícies das peças a ligar. Ademais, a força inicial de aperto requerida para suportar a força exterior F está na ordem de 7,5 unidades maior que a carga exterior. Né? Então isso quer dizer que temos que aplicar uma força de aperto bastante elevada para equilibrar a carga exterior, ou para gerar o tal atrito que vai equilibrar a carga exterior. Como já havia dito, é difícil controlar o aperto, então dessa forma o atrito é um tanto que está instável. Há meios para controlar os obstáculos impostos nas ligações observadas, nomeadamente o alto custo das ligações sem folga e a alta carga das ligações com folga. Bom, pode-se criar uma espécie de um meio termo. Né? O alto custo pode ser reduzido através
através da produção de peças para essa ligação em série, né? O que vai reduzir o custo de produção e por aí fora. Do ponto de vista das altas cargas, né, podem ser compensadas através de utilização de materiais dúteis com algumas formas especiais que melhoram a resistência mecânica dessas mesmas peças, né? Ok? Bom, por quê? Porque a força de aperto elevado vai criar vai piorar o efeito de concentração de tensões, e como nós vemos que a carga exterior, ou nós vemos que 70% da carga exterior é equilibrada apenas nos primeiros 3 filetes, né? Então é algo crítico. Bom, também pode ser compensado através da adoção de algumas medidas específicas para equilibrar esse fenômeno também, né? Ok, então a nossa aula de hoje vai parar por aqui. Espero que tenham gostado da aula, né? Foi uma aula um tanto que meio longa, né? Mas foi uma aula um tanto que meio longa, mas ok. Então nós vimos alguns parâmetros um pouco mais práticos de cálculo, alguns parâmetros de resistência de ligação como tal, o que é muito bom, né? Ok, então obrigado pela vossa atenção e voltamos a ver-nos na próxima aula, né? Como vocês já sabem, em caso de dúvidas, não hesitem em entrar em contato, estaremos sempre disponíveis para ajudar-vos a compreender de forma ainda melhorada alguns conceitos. Obrigado e até a próxima aula.